Você sabia que avaliar a audição das crianças é diferente da dos adultos? A audiometria infantil envolve técnicas lúdicas, específicas e exige muita sensibilidade do profissional. Se você é mãe, pai, profissional da saúde, te convido a ficar comigo nesse vídeo, porque eu vou te explicar direitinho como a gente avalia a audição dos pequenos, desde recém-nascido até as crianças maiores. Eu sou Nájila Burli, fonoaudióloga, e aqui no canal você encontra informação confiável sobre saúde auditiva em todas as fases da vida. Se esse conteúdo é importante para você, ele pode ser importante para outras pessoas. Portanto, curte, compartilha e comenta, porque assim nós ajudamos essas pessoas a encontrar uma informação de qualidade para suas dúvidas. Bom, então vamos entender por que avaliar a audição das crianças é tão importante. A audição, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da linguagem e aprendizagem. Então, problemas auditivos não tratados na infância, como a otite, por exemplo, podem causar atrasos, dificuldades escolares e até alterações comportamentais. A detecção precoce é fundamental e quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são os resultados da intervenção. Muitas vezes, a criança não sabe dizer que não está ouvindo bem. Então, os sinais passam despercebidos. E é por isso que é fundamental que os pais e os profissionais fiquem atentos e que a avaliação auditiva seja feita com métodos adequados para cada faixa etária. Então, muito bem, quais exames usamos para cada idade? Então, vamos lá. Na faixa etária de 0 a 6 meses, nós temos a triagem auditiva neonatal, que é o famoso teste da orelhinha, que é feito por meio do exame de emissões otoacústicas, e temos também o BERA, automático na triagem quando necessário. O teste da orelhinha é um exame rápido, indolor e obrigatório por lei em todo o Brasil. A gente usa um pequeno fone no ouvido do bebê e esse fone emite sons bem suaves. O aparelhinho capta a resposta da cóclea, que é a parte interna do ouvido, responsável por transformar o som em sinal elétrico para o nosso cérebro. Fim, acabou. E em poucos minutos a gente já tem uma ideia se o neném está ouvindo bem. E aí, por que é tão importante a triagem, né? Porque o ideal é que qualquer perda auditiva seja identificada o quanto antes e que a intervenção comece a partir do terceiro mês de vida. Então, esse período é o período que o cérebro está formando conexões auditivas. E é quando a criança tem o maior potencial de desenvolvimento de linguagem. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances da criança desenvolver normalmente, mesmo que ela tenha algum tipo de perda auditiva. Então, se você tem um bebê em casa ou trabalha com crianças, fica atento. O teste da orelhinha é o primeiro passo para garantir um futuro com mais som, fala, linguagem e também com conexão. Nas crianças de 6 meses a 2 anos. Então, a gente tem também a audiometria comportamental. Nesse exame, o fonoaudiólogo ele observa respostas comportamentais das crianças a estímulos sonoros. Então, exemplo, virar a cabeça, se assustar, dar um sorriso. E aí a gente pode usar brinquedos, reforço visual, que é a técnica de reforço visual auditivo, VRA, né? O ambiente lúdico ele é essencial para garantir a atenção da criança. Tá? De 2 a 4 anos, a gente tem a audiometria condicionada. Então, dos 2 aos 4 anos, a gente já consegue usar uma técnica super interessante, né, que é a audiometria condicionada. Então, como o próprio nome diz, ela transforma o exame em uma, entre aspas, brincadeira, né? Então, por meio de uma forma lúdica, a gente vai realizando a audiometria com a criança. Funciona assim. Ensinamos a criança a realizar uma ação sempre que ela ouvir um som. Então, por exemplo, toda vez que ela ouvir bip, bip, né? Ela coloca um bloquinho dentro de um balde, ou então ela encaixa uma peça, empurra um carrinho, depende muito da preferência da criança, do que ela gosta. No começo, a gente faz junto com ela algumas vezes com o reforço visual e positivo. Depois que ela entende o que ela tem que fazer, o exame segue como uma brincadeira guiada. E aí conseguimos medir direitinho como está a audição. Inclusive de cada orelha separadamente, que é o que a gente precisa fazer. É uma forma leve, divertida e muito eficaz de avaliar a audição nessa fase em que a linguagem ainda está em desenvolvimento, mas a criança já consegue compreender e responder de maneira lúdica. A partir dos 4, 5 anos, aí a gente já consegue fazer a audiometria tonal convencional. Então, a gente já consegue utilizar
o mesmo método que a gente utiliza em adultos, porém com algumas adaptações se necessário. A criança usa o fone de ouvido e responde levantando a mão ou apertando o botãozinho. Então, como observamos os sinais nas crianças, né? Bebês que não se assustam com sons fortes, crianças que assistem TV com volume muito alto, atraso na fala, troca de sons, dificuldade para responder quando chamado, crianças agitadas, distraídas ou que parecem no mundo da lua, né? Já chama a nossa atenção. Nem todo atraso de fala é problema de linguagem. Às vezes o problema está na audição e esse é o primeiro passo para investigar. A audição. Existem também outros exames que nós podemos utilizar, né? Nem sempre só a audiometria é o exame que resolve o nosso problema. Então, nós temos as emissões otoacústicas, que avaliam a integridade da cóclea, a imitanciometria, que avalia o funcionamento da orelha média e que detecta as otites, o BERA ou PEAT, que é essencial para avaliar a integridade da via auditiva e que ajuda no diagnóstico de algumas doenças, como o caso da neuropatia auditiva, tá? Então, o que acontece? Às vezes, a criança não consegue realizar a audiometria comportamental, né? Então, aí a gente lança mão desses exames objetivos que não dependem da resposta dela ou para complementar esse exame que ela fez. É importante que o fonoaudiólogo leve esse exame com calma, com tranquilidade, num ambiente lúdico, utilize abordagens lúdicas, tá? E oriente os pais, né? O cuidado começa na infância. Nem sempre o exame acontece todo na primeira tentativa. O mais importante é a gente conseguir respeitar o tempo da criança e tornar a avaliação algo natural, leve e sem traumas. Então, quando procurar uma avaliação infantil? Além de seguir as orientações da caderneta da criança, realizando a triagem auditiva ao nascer e pelo menos um exame auditivo na idade escolar, também deve ser realizada a avaliação auditiva. Se a criança tem muitas otites, se tem histórico de surdez na família, se tem atraso de fala, se o comportamento auditivo mudou, ou se surgiram dificuldades escolares, ou se os pais desconfiam, mesmo que ninguém perceba, né, que a criança não está ouvindo, tá? Os pais são os primeiros a perceberem se algo não vai bem. Se existe alguma dúvida, tem que avaliar. A audição é desenvolvimento, é aprendizado e é conexão. E cuidar disso desde cedo faz toda a diferença. Então, gente, se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas, com outros pais, com outros profissionais que atuam com crianças. E se quiserem saber mais, me acompanhe aqui nas redes sociais, no canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo para você.